Salve, galera! Muito boa tarde. Santa Catarina Clube da Bola tá na área. Aquele abraço pra gente falar muito do futebol brasileiro, com destaque total no futebol do nosso estado. Daqui a pouco, às 4h30, tem rodada cheia, a última rodada da primeira fase, que vai apontar quem se junta ao Nação na zona de rebaixamento. Nação já tá pensando na segunda divisão do ano passado. Quem fica pelo caminho e quais são aí os 8 times, as 8 equipes que avançam para a próxima fase. O Tigre, o Marinheiro, o Figueirense, o Avaí, confirmadíssimos, né? Tem Copa do Brasil também para a gente bater um papo. 3 catarinenses entraram em campo no final de semana. Tem convocação da seleção brasileira por Dorival Júnior e tem Dunk Fight Show, super luta, super evento, que vai colocar frente a frente Acelino Popó Freitas e Guilherme Grilo. Para o programa ficar daquele jeito, que é do jeito que o povo gosta, precisamos de um reforço. Sabe quem é? A galera aí de casa. Nosso número de WhatsApp é o 48 991914706. Eu vou repetir. 991914706. Manda uma mensagem pra gente, manda uma foto, um pensamento, uma mensagem, uma pergunta pros nossos comentaristas, uma opinião aí sobre a sua equipe. Ela tá dentro dos 8 ou será que vai ficar fora? Já a gente vai falar muito sobre isso. Quero começar com a convocação do Dorival Júnior. Roda aí. Desde que foi anunciado no cargo, em janeiro, Dorival Júnior, junto com a comissão técnica, vem trabalhando duro para acabar com a má fase da seleção brasileira. Foram visitas a jogos e centros de treinamentos no Brasil e no exterior, de times que têm brasileiros no elenco. Na primeira convocação, Dorival chamou 5 estreantes. No gol, Bento, Ederson e Rafael. Este chamado pela primeira vez. Nas laterais, Danilo, Ian Couto, Wendel e Ayrton Lucas. Para a zaga foram chamados Gabriel Magalhães, Marquinhos e os estreantes Beraldo e Murilo. No meio-campo da seleção, André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Lucas Paquetá, que está de volta, Douglas Luiz, Pablo Maia, que é novidade na seleção, e Andréas Pereira. E no ataque, Gabriel Martinelli, Endrick, Vini Júnior, Richarlison, Rodrigo, Rafinha e Savinho, que já passou pelo Atlético Mineiro e que vai vestir a amarelinha pela primeira vez. Richarlison foi um dos que esperou ansioso pela convocação. Ao lado da família, o atacante que se recupera de uma lesão no joelho vibrou ao ouvir o seu nome. Richarlison. Tentamos fazer aqui uma seleção que volte a nos representar de uma maneira muito séria, concentrada, focada e tendo conhecimento, cada um de nós, daquilo que representa vestir uma camisa como a nossa. Nesta eliminatória da Copa do Mundo, o Brasil jogou 6 vezes. Foram apenas 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Um resultado que deixou a seleção com apenas 7 pontos e na 6ª colocação da tabela. Não tenho dúvidas de afirmar que nós vamos alcançar resultados. Confiem e acreditem no trabalho. E trabalho não faltará para que possamos atingir tudo isso. Tá aí, grande Dorival Júnior, sua primeira convocação como técnico da seleção. Não entendi muito na matéria do Bruno Piscinato a convocação do Richarlison. O próprio repórter disse que ele se recupera de uma lesão no joelho. Será que vai tá no retinha final de recuperação, por isso foi convocado? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um giro. Boa tarde, nossos comentaristas, e já perguntar, né, sobre a seleção. Começo no oeste do estado com Sérgio Badal. Boa tarde de Badal, que deve estar muito ansioso. Deve estar muito ansioso, porque a Chape conseguiu chegar na última rodada da primeira fase com possibilidades de entrar entre os 8 ali, daí começa uma nova competição e também de ser rebaixada, Badal. Pode dar sua manchete da Chape e a minha pergunta é a seguinte: curtiu essa convocação diferente de Dorival? Boa tarde. Olá, Marcelo Mancha, um grande abraço para você, todos ligados no Clube da Bola. É com constrangimento que eu venho hoje aqui para falar da Chapecoense, né, cara? Que é situação do Verdão. Já não chega tudo que sofreu na Série B, o milagre que teve que acontecer na Série B na última rodada para a Chapecoense permanecer na Série B, não ser rebaixada para a Série C, e agora passa por uma situação parecida no Campeonato Catarinense. Claro que depende apenas dela, com um empate garante permanência na primeira divisão, mas é que tem que empatar com o Criciúma.
e é lá no Heriberto Rios, então é pedreira no caminho do Verdão ou ter que ficar torcendo para o Inter de Lages não ganhar do Figueirense, né? Mas que situação para um time que foi criado e que nos passaram a esperança de que poderia até brigar pelo título. Então, é com constrangimento que a gente vem aqui falar da Chapecoense. Em relação à convocação do Dorival Júnior, é o início de um novo trabalho. E aí nós vamos ter que ter paciência, vamos ter que dar tempo, coisa que não teve o Fernando Diniz, né, eu acho que essa é uma convocação contestada do Rafael, goleiro do São Paulo. Acho que ainda não está em nível de seleção brasileira, mas enfim, é de confiança do Dorival Júnior. Aí nós vamos ver alguns jogadores experientes, como o Marquinhos, por exemplo, que errou o pênalti na última Copa do Mundo. Outros novos, como é o Beraldo. O Murilo também, me desculpe, mas eu acho que tem zagueiro melhor por aí do que o Murilo do Palmeiras, né? André, Bruno Guimarães, já são veteranos quase na seleção. João Gomes, Lucas Paquetá, que está de volta, né? O Douglas Luiz, Pablo Maia, que também foi uma surpresa. Os jogadores do Dorival Júnior no São Paulo, né? Andrés Pereira, esse é bom jogador. Gabriel Martinelli, que ainda na seleção não consegue jogar, que joga nos clubes Oeste, que é um garoto. Vini Júnior, que hoje é o nosso principal jogador. O Rodrigo, que também no Real Madrid vai bem, mas na seleção não consegue. O Rafainha, o Savinho, que eu acho que é a principal surpresa do Savinho, né, que a gente não conhece muito, porque ficou pouco tempo no Atlético Mineiro e foi embora. Então é uma mescla de jogadores experientes com novos jogadores. Tomara que o Dorival Júnior tenha tempo, tenha apoio para fazer um trabalho de recuperação, de reestruturação, porque ele tem que olhar o momento, ele não pode ir mal no começo, porque senão acontece que nem o Fernando Diniz. Começa a ir mal, daqui uns dias, manda para frente, manda embora. E ao mesmo tempo ele tem que tentar fazer um trabalho de reestruturação, né, de dar oportunidade a esses jovens jogadores aí para Chapecoense, para a seleção brasileira, pensar um pouco no futuro. Então tem que dar tempo ao tempo ao Dorival Júnior para ele implantar seu método de trabalho, a sua filosofia. É um técnico que tem competência, que tem experiência, mas tem um desafio muito grande, que é resgatar a força do futebol brasileiro, que também, com a seleção, anda muito mal ultimamente. Legal, Badá. Badá fica com a gente pra gente falar de campeonato catarinense, falar muito ainda sobre futebol até o fim do programa. Antes de chamar o Emerson lá em Blumenau, o Savinho também não conheceu o Savinho, não. Tá no Girona, né? La Liga, Espanha. E o nosso estagiário, Lucas Matos, nosso estagiário motoboy, disse que já tem um gigante. Pedi pro Matheus soprar aqui no meu ouvido. Quem que é? Tem um gigante da Inglaterra já de olho no Savinho, hein? Matheus já vai soprar aqui no ouvido, eu falo. Real Madrid, Barcelona e o City. Real Madrid, Barcelona, claro, da Espanha também. E o City, Manchester City da Inglaterra, de olho no futebol do Savinho. Emerson Luiz, boa tarde, Emerson. Pode dar sua manchete aí do catarinense. E sei que você é um grande pesquisador aí de convocações da seleção. O Emerson já sabe o horóscopo de cada um, CPF, endereço, quantos gols marcou esse ano, quantos gols perderam, gols sofridos dos goleiros. Conta pra gente o que você achou também dessa convocação. Boa tarde. Boa tarde a você, Mancha, ao Badá, todos ligados aqui no Clube da Bola. Seleção, eu tô desacreditado há muito tempo, depois daquela falácia, e eu falei aqui no Clube da Bola, no Balanço Geral, enfim, nas conversas, eu nunca acreditei que o Ancelotti viria para cá, porque ele não mandou ninguém, nenhum auxiliar dele, nenhum parente, para começar um trabalho de reciclagem, de renovação. E quando o Brasil perdeu a Copa e não começou essa renovação, me veio na cabeça, não vai mudar absolutamente nada. E o Dorival Júnior está começando um novo ciclo, é mais ou menos nessa linha de raciocínio do Badá, viu, Mancha? Porque ele está levando jogadores com quem trabalhou, de confiança, são 9 atletas, são 11 remanescentes na última Copa. E como o Badá falou, ele vai pegar 2 pedreiras agora, 2 seleções que, para mim, ao contrário do Brasil, são favoritas ao título na próxima edição do Mundial. Vai enfrentar ainda esse mês Espanha e Inglaterra. Também não entendi o que você falou, Mancha, na reportagem do Bruno Bizzinato. Richarlison, voltando de lesão, convocado, vai jogar como? O Ederson também, voltando de lesão, goleiro do Manchester City, não vem atuando como titular, está na lista do Dorival, que foi prudente, evidentemente, foi cauteloso, ele vai precisar de tempo, mas o problema na seleção realmente é tempo que faltou ao próprio Fernando Diniz, com suas ideias, com suas filosofias diferentes de futebol, e não dá para convocar alguém
na quinta-feira, se apresentar na sexta, treinar no sábado, no domingo e entrar em campo na segunda-feira. É só uma suposição, mas é mais ou menos assim, falta é tempo. E o Dorival Júnior vai ter aí 2 grandes testes pela frente, mas eu acredito que numa nova geração, essa também atual, não adianta. Eu acho que a gente vai demorar, viu, Mancha? Desculpa o meu pessimismo, a gente vai demorar a conquistar uma Copa do Mundo, porque é só ver, de novo, fora das Olimpíadas, um fiasco essa seleção sub-23. Não vieram os melhores, é verdade, mas desde a base, se você pegar o retrospecto, a gente está apanhando há muito tempo para os gringos, para os nossos adversários aqui na América do Sul, Mancha. Valeu, Emerson. O Emerson fica também com a gente até o fim do programa. Fábio Machado, meu companheiro, meu amigo aqui nos estúdios em Florianópolis, estúdios da NDTV Record. Fábio, que é amiguinho pessoal do Dorival. Dorival, quando tá na ilha, né, tem casa aqui em Jurerê, Fábio já pega o violão, bota o violão na mochila, ó, parte pro norte da ilha, churrasquinho, toca violão com o Dorival, eita. Fábio, Campeonato Catarinense, Avaí e Figueirense, que são os times que você mais acompanha, estão tranquilos, né? Ou alguém corre algum risco ali na matemática de ficar fora? Acho que não, né? E quero saber também, claro, a tua opinião sobre essa primeira convocação de Dorival. Boa tarde. Muito boa tarde, Mancha. Boa tarde, amigos do Clube da Bola. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Badá. Não, eu tenho uma amizade com o Dorival, sim. Ele me atende, eu mando mensagem para ele manda muito educadamente. Quando ele conquistou a Copa do Brasil, mandei uma mensagem. Eu estava num lugar e encontrei um cara, camisa de São Paulo, comecei a conversar. Eu sou muito fã do Dorival, então espera um pouquinho. Cara, mandei uma mensagem pro Dorival e ele me respondeu, era o Thiago. Ó, Thiago, um abraço aí para ti. Então eu torço muito por ele, mas eu não vou perder meu senso crítico de jornalista esportivo que eu sou. Nunca vou abrir mão disso. A hora que eu tiver que criticar o Dorival, eu vou criticar. Sobre a convocação, ela não é perfeita e nunca seria, Mancha. Eu costumo dar aquele exemplo. Mancha, os 10 maiores CDs de música de rock. Tu vai me dar os 10 e eu vou discordar de algum nome. As 10 maiores bandas. Então não tem jeito, convocação é assim mesmo. Sempre vai ficar faltando um nome. E essa convocação do Dorival Júnior, o Emerson citou ali o Fernando Diniz, é diferente. O Fernando Diniz estava como improvisado, ele era interino. O Dorival Júnior não, o Dorival Júnior tem tempo agora para trabalhar, porque ele é o treinador da seleção brasileira. Em relação de nomes, olha, Mancha, eu vou te falar uma coisa. É início de trabalho. Eu lembro quando o Leão fez a primeira convocação, ele convocou o Leomar do Sport, ninguém entendeu. Eu lembro quando o Mano Menezes fez a primeira convocação, convocou o goleiro Renan do Avaí na época, ninguém entendeu. É um processo normal. O Falcão convocou, sabes quem o Falcão convocou? O Cafu. Na época ninguém entendeu. O Cafu depois virou um dos grandes nomes do futebol mundial. Sobre o Sabinho, ele é do Girona. Aí daí, mas e o Girona? O que é isso, Girona? É o time que está disputando a liderança com o Real Madrid pau a pau na Espanha. Então é um jogador, sim, que tem algum valor. E a piada, né, Mancha, que surgiu é que o Murilo convocado foi o Murilo errado. Não que o Murilo do Palmeiras não mereça, é um grande jogador. Mas é que tem outro Murilo que está jogando mais bola no Nottingham Forest, do futebol inglês, que poderia ser convocado. Taque. Gostei. Tá bem ali do sul, ali da Inglaterra. Mas então é assim, é convocação, é início de trabalho. Vamos dar tempo ao tempo. Se eu sou otimista em relação à seleção brasileira, não. Eu vou na linha do Emerson. Eu acho que vai demorar muito para o futebol brasileiro voltar a ser o que era. Porque hoje nós perdemos para a seleção da Croácia, hoje perdemos para a seleção do Camarões, hoje perdemos para várias seleções. Então o trabalho tem que ser refeito, tem que recomeçar do zero. Já que eu inverti, eu quero falar aqui de Avaí e Figueirense. Não, são 2 jogos muito importantes hoje, né? Eu quero dizer o seguinte, pelo lado do Avaí, é o último teste, né? Entendam, por favor, o que eu quero falar. É um jogo difícil contra o Concórdia, lá no Domingos Machado Lima, mas é o teste. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o Eduardo Barroca, durante toda a primeira fase, falou que está ajustando a equipe para, no momento do mata-mata, a equipe mostrar o seu melhor futebol. Então, o prazo termina hoje. E pelo lado do Figueirense, que é um time que tem sérias limitações de elenco, tanto que nessa semana apresentou 3 jogadores, né? O Johnny, o Henrique volante e o Jefinho atacante, não deixa de ser um ajuste em casa contra o Inter de Lages para a equipe ir para o mata-mata bem ajustado. Então, é uma rodada, sim, muito importante, tanto para o Avaí quanto para a Figueirense, para não correr o risco de ficar fora dos 4 primeiros e ter que decidir depois no mata-mata uma vaga na semifinal fora de casa. Decidir aqui na capital sempre é melhor. Ou decidir em Chapecó, onde a capital sempre se dá bem. Ó, a gente vai seguir, na sequência, falar mais do Campeonato Catarinense. Vamos abrir um parênteses aqui para falar da Copa do Brasil.
Vou até Itajaí falar com o Marcelo Nunes, porque o Brusque e o Marinheiro entraram em campo essa semana pela competição nacional. Pega mais, Xará! Fala, Mancha, tudo bem? Um abraço para você, bom sábado para todo mundo ligado aqui no Clube da Bola. Nessa primeira participação, é claro que eu tenho que comentar sobre a Copa do Brasil, né? Semana movimentada aqui na região, aqui em Itajaí, mais precisamente na última terça-feira, quando o Marcílio Dias recebeu o Vasco. Foi um jogo histórico para a cidade de Itajaí, para o futebol aqui da nossa região, com certeza recebeu um dos grandes, né, do futebol do Brasil aqui em Itajaí. Gigantão das Avenidas, como era de se esperar, ficou cheio, ficou repleto, quase 7 mil pessoas, inclusive com direito a um novo setor, a geral, aquela geral raiz atrás do gol ali, com cerca de 1.000 torcedores por ali. Um espetáculo muito legal. Fora de campo também, a torcida marcou presença, fez uma festa sensacional, tanto na chegada das duas delegações quanto nas arquibancadas, né? Temos muitos vascaínos por aqui, ou seja, foi efetivamente um acontecimento a passagem do Cruz Maltino por Itajaí. Dentro de campo, o Vasco saiu na frente logo aos 11 minutos de jogo, gol do argentino Vegetti, jogador que sempre se posiciona muito bem na área, fez 1-0, aí quando todo mundo achou que de repente o Vasco ampliaria com a vantagem com facilidade, Marinheiro foi lá e empatou com o Zé Eduardo. Teve oportunidades, chegou a colocar a bola na trave, teve chances perdidas, mas no final acabou prevalecendo o favoritismo e a melhor capacidade técnica do Vasco, vencendo por 3-1 e agora seguindo adiante para encarar o Água Santa na próxima fase da Copa do Brasil. Mas com certeza para o Marcílio Dias, além da arrecadação, da questão financeira, que rendeu e muito para o clube aqui de Itajaí, vale por todo esse aspecto anímico, né? Nessa reta final do Campeonato Catarinense. E para o orgulho do torcedor aqui de Itajaí. Não faz muito tempo eu participava aqui do Clube da Bola comentando aí sobre jogos da Série B do Campeonato Catarinense. Agora está aí o Marcílio, bicampeão da Copa Santa Catarina, fazendo uma boa campanha no estadual e também disputando a Copa do Brasil e dificultando a vida do Vasco da Gama. Realmente, bons ventos andam passando aí pelos lados do Gigantão das Avenidas. Bom, outro representante aqui da região que entrou em campo no meio de semana, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, foi o Brusque. Foi longe, hein? Mais de 5.000 quilômetros até Boa Vista, lá em Roraima. Brusque acabou com um gol a jato aí do Paulinho Mocelinha, com menos de 30 segundos de jogo, vencendo o Grêmio Esportivo Sampaio, o Grêmio Atlético Sampaio, pelo placar de 1-0. Vitória magra, o Brusque não convenceu muito nessa temporada ainda, mas o que importa é que segue adiante na Copa do Brasil, vai encarar o ABC e agora tem tranquilidade também para sua sequência no Campeonato Estadual, para que, quem sabe, daqui para frente, o time do Luizinho Lopes cresça em produção e consiga brigar pelo título, né? Lá no começo do campeonato a gente apontava o Brusque, quem sabe depois do Criciúma, como um dos pretendentes a essa taça. E daqui a pouquinho eu volto para falar sobre isso, viu, Mancha? O Campeonato Estadual e o duelo entre Brusque e Marcílio Dias daqui a pouquinho em Balneário Camboriú e também o Barra, que vai receber o Hercílio Luz. Até já! Valeu, Marcelo. Quem também entrou em campo foi o Criciúma, né? Nosso representante na Série A do futebol nacional. Viajou, foi até a Arena Pantanal e ficou no empate que favorecia o Tigre. Trouxe essa vaga também para Santa Catarina. É isso, Renato Semensati. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Olha, aqui na capital catarinense do futebol, segue tudo na mais absoluta tranquilidade. Meio de semana, Criciúma não fez um bom jogo, é verdade. Não passou de um empate em 0-0 com o Operário. Jogou lá na Arena Pantanal, não foi nem em Várzea Grande, na casa do adversário. E isso acabou favorecendo muito o Criciúma. Ótimo gramado, campo grande, campo neutro, né? Nem 1.000 pagantes, nem 1.000 pessoas compareceram à Arena Pantanal para acompanhar o jogo. Criciúma fez 12, 13 minutos de um bom jogo, colocou uma bola na trave e parou por aí. No segundo tempo, se contentou com um empate. É verdade que o Operário não mostrou força para poder fazer um gol no Criciúma. Gustavo não fez nenhuma defesa, mas ficou devendo futebol. Avançou de fase, que foi muito positivo, né? Assim como o Brusque, seguem na Copa do Brasil, mas ficou devendo futebol. Copa do Brasil é assunto para depois da última rodada do Campeonato Catarinense de hoje. O que acontece? O Criciúma chegou só na quinta-feira à tarde, reapresentação aconteceu ontem, ou seja, véspera do jogo, você não consegue trabalhar e aí trabalhar com intensidade, ou seja, o Criciúma jogou na quarta e não conseguiu trabalhar para enfrentar a Chapecoense. É provável que algumas alterações aconteçam na equipe, vou citar duas que com certeza ocorrerão. Goleiro Gustavo
e o meia Marquinhos Gabriel, 2 dos principais jogadores do time, devem ficar fora do jogo de daqui a pouco contra a Chapecoense. Por quê? Porque estão pendurados com 2 cartões amarelos, ou seja, se tomar o terceiro cartão amarelo, tem que cumprir a automática, não joga a primeira do mata-mata. Regulamento determina que jogadores punidos com amarelo até a última rodada da primeira fase terão seus cartões retirados, desde que não alcance o terceiro na última rodada. Então é provável que esses jogadores fiquem de fora. Em contrapartida, o zagueiro Alisson Maia já está trabalhando, pode ser que apareça. Se aparecer, vai ser no banco de reservas. E o Meritão, Igor Meritão, volante também, se recuperando de uma torção no tornozelo, junto com o Bárcia, o outro meia que ficou fora, esse aí é uma questão muscular, podem reaparecer hoje e ficar como opções para o técnico Cláudio Tencati para o jogo de daqui a pouco contra a Chapecoense. Jogo fundamental em que o Criciúma tem a oportunidade de sacramentar o primeiro lugar no geral, que é trazer todas as decisões aqui para o Heriberto Wilson, e também eliminar a Chapecoense, que é um concorrente de camisa pesada, assim como o Criciúma, eliminar a Chapecoense do Campeonato Catarinense. Daqui a pouco eu volto para falar do Hercílio. Valeu, Renato Semensati. Emerson Luiz, para a gente passar a régua na Copa do Brasil antes do intervalo. 3 catarinenses entraram em campo, 2 avançaram. O Brusque com gol relâmpago, mais gol relâmpago vale, né? 30 segundos de emoção, 95 minutos de tensão depois. Criciúma com muita dificuldade contra o glorioso Grêmio Atlético Sampaio, é isso, né? O Gás, né? Grêmio Atlético Sampaio. E o Marcílio Dias, claro, que pegou o adversário mais difícil dos 3. Por um momento ali, pensei que ia dar. Wagner Kuhnen, torcedor do Marinheiro, também achou que ia dar. O Jean Pablo estava lá torcendo bastante, mas não deu. Passa a régua aí nessa primeira participação catarinense na Copa do Brasil 2024. O Criciúma, Mancha, passou pelo Operário de Vargem Grande. Você viu a camisa? Parecia o Brusque, mas muito parecida mesmo. Mas o que importa é a classificação. E o Marcelo Nunes também falou dessa vitória sobre o Gás, que é lá de Boa Vista, de Roraima. Realmente 5.000 quilômetros, que viagem. Mas o que importa, mesmo não jogando bem, de fato o Brusque não vive um grande momento dentro do próprio Campeonato Catarinense, é esse gás literalmente financeiro, viu, Mancha? Vai acrescentar demais, cerca de 1,5 milhão na conta do Brusque. Isso vai ajudar muito na sequência da competição. Brusque pensa, inclusive, agora na sequência do Campeonato Catarinense, em jogar na cidade de Jaraguá do Sul, no João Marcato, não quer mais o Estado das Nações, está negociando lá com o clube do norte do estado. E teve muita gente aqui de Blumenau que saiu daqui e foi para Itajaí para prestigiar o Vasco. Pena, o Marcílio pegou logo de cara um gigante, um clube muito forte. Um jogador ali paga a folha do mês do Marcílio Dias, ainda sobra. O Marcílio foi muito guerreiro, brigou, mas existe muita disparidade, existe muita diferença técnica e contra clube grande você não pode vacilar. Se aquela bola entra, que tocou na trave, o Marcílio poderia ganhar um novo ânimo, poderia dar um susto no adversário, mas no fim passou o favorito. Mas o importante, viu, Mancha, foi a mobilização da cidade de Itajaí. O Marcílio Dias agora concentra todas as suas atenções, sabe que tem condições de brigar por algo bem bacana dentro do Campeonato Catarinense. Uma pena que pegou logo de cara o Marcílio Dias, e os demais adversários catarinenses pegaram de fato aí 2 babas, com todo respeito. Obrigado, Emerson. Confundi os adversários, o Brusque que pegou o Gás e o Criciúma, o Operário VG. Fábio Machado. Eu quero falar um pouquinho sobre Itajaí, a festa que fez do futebol. Claro que o resultado não veio, claro que perdeu, foi eliminado, mas o fato, né, de ter encarado o Vasco da Gama em algum momento de frente, como disse o Marcelo, até há pouco tempo o Marcílio estava na 2ª divisão. Então foi uma festa do futebol, uma festa que engrandeceu, uma festa que agitou a cidade, para ver o quanto é importante o resultado de uma temporada para outra, quer dizer, você brigar por uma vaga na Copa do Brasil. Encheu, né? Os hotéis ficaram lotados, mexeu com o comércio, com posto de gasolina, empresa de ônibus de excursão. Então vejam vocês que o produto chamado futebol, quando bem trabalhado, o produto chamado futebol, quando bem pensado, o produto chamado futebol, quando ele é positivo, quando na busca de resultado em campo, está aí o resultado. Então eu quero parabenizar a comunidade de Itajaí, o Vaguinho, né, que é uma figura, grande treinador, os atletas do Marcílio Dias. Não deu, rapaziada, não deu, infelizmente. Mas essa foi a verdadeira festa do futebol no estado de Santa Catarina essa semana. Boa, Fábio. Vamos pro intervalo e a gente volta para falar de campeonato catarinense. É rapidinho, não sai daí.